Boa tarde. Então, hoje a gente vai falar sobre coluna vertebral. Na nossa aula de cultura do movimento. A coluna vertebral, ela é responsável por muitos movimentos e dores no corpo que às vezes você não imagina que são provenientes da coluna. Então, uma dor de cabeça, uma dor no dedo das mãos, uma dor no ombro, uma dor no joelho, uma dor nos pés, pode ser da coluna vertebral. Pode ser algum nervo da coluna vertebral que tem, então, conexão com o nosso corpo todo. Então, é o nosso eixo principal, a nossa estrutura. E a gente vai falar da coluna vertebral, então, na cultura do movimento, na nossa aula de hoje. A coluna vertebral é uma das partes que formam o nosso sistema locomotor. Ela é o eixo central, como eu falei, né? Nosso eixo. Ela que faz tudo, a locomoção, porque são muitas vértebras, a gente vai ver aqui, né? E todas elas com movimentos. Ela é o eixo central do nosso corpo, garantindo a sustentação do organismo e possuindo papel essencial na nossa locomoção e equilíbrio. Então, a coluna vertebral, que faz parte da nossa locomoção e faz parte também no nosso equilíbrio, né? A gente, para ter o equilíbrio, a coluna vertebral é o mais importante do que o nosso eixo que dá esse equilíbrio. A coluna é formada por uma série de ossos. Como eu falei, eles são articulados. Então, essas articulações, né, é um quebra-cabecinha, um sobre o outro. E entre uma vértebra e outra saem os nervos que vão para o corpo todo. Então, a gente tem nervos da coluna então, que vão para os pés, nervos que vão para a cabeça, nervos que vão para os dedos. Então, ela que é a nossa sustentação, ela dá o nosso equilíbrio, a nossa locomoção. E esses ossinhos que são articulados, eles são chamados de vértebras. Nós temos 33 vértebras no corpo humano. Pensa numa estrutura, né? São pequenas estruturas sobrepostas, né? Uma em cima da outra, cada uma com sua característica, embora todas tenham, né, uma característica meio geral, cada um tem a sua característica, a sua peculiaridade, tá? Então, a gente tem 7 vértebras cervicais que ficam mais para cima no pescoço, as 12 torácicas, aí temos as 5 lombares, né, que a gente sempre vê as pessoas pondo a mão às vezes, né, nessa região com dores na região lombar, 5 sacrais e 4 coxígeas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessas vértebras, tá? Um pouquinho da coluna vertebral e o quanto ela é importante para o nosso dia a dia, né? A coluna vertebral, a gente sabe hoje, eu não lembro em números, mas ela tem muitas e muitas pessoas que são aposentadas, que são inválidas porque tiveram problema de coluna, né? Tiveram algum problema na coluna vertebral e hoje não conseguem mais exercer as atividades que exerciam. Então, eu sempre falo, vamos cuidar da coluna, vamos cuidar com um alongamento simples que a gente pode fazer no dia a dia, que inclusive nas aulas eu passo para vocês, a gente comenta sobre os exercícios, a gente estudou alguns, e eu acho que hoje a gente vem falar um pouquinho mais da anatomia, para vocês entenderem por que esses exercícios que a gente faz são tão importantes para a nossa estrutura, para o nosso equilíbrio, para a nossa locomoção, para a nossa coluna, né? A coluna vertebral é uma estrutura do esqueleto axial formada por ossos, chamados vértebras. Então, como eu falei, olha aí no desenho de vocês, né? As vértebras é incrível, é perfeito, uma ali sobreposta
né, levemente articuladas, né, são unidas pelas articulações. O comprimento da coluna vertebral corresponde a aproximadamente 2/5 da altura total do nosso corpo. Então, como cada um tem uma altura, né, não existe uma altura da coluna vertebral, mas geralmente são 2/5 da altura da pessoa em questão, tá? Entre cada vértebra estão chamados os discos intravertebrais. São estruturas cartilaginosas que evitam o atrito entre esses ossos e que também amortecem os impactos. Então, se vocês olharem aí, entre um osso e outro, tem um gelzinho aí, né? Parece uma cartilagenzinha. Ela que amortece o impacto da coluna, né? Então, é para ter ali um colchãozinho para ela ficar ali sobre aquele colchãozinho confortável. E existem aí algumas doenças que a gente vai ver, né? Alguns problemas de coluna que vão diminuir esse espaço dessa almofadinha e daí começam a causar as dores e os problemas de coluna. Esse é um, né, que como a gente está falando da cartilagem aqui, é um que eu estou citando, mas temos vários e vários problemas de coluna. Eu garanto que vocês aí desse lado que estão ouvindo a aula conhecem pelo menos uma pessoa que tem problema de coluna bem próximo a vocês, tá? Então, assim, pode ser jovem, pode ser pessoa mais idosa, pode ser meia idade, não existe idade para ter problema de coluna, né? Que a gente sempre pensa que a pessoa que se exercitou mais, fez coisas erradas mais durante a vida toda, é aquela que vai ter mais problemas na coluna. Mas nós vemos aí jovens, né, como vocês aí do ensino médio, com muitos problemas de coluna vertebral. Mal conseguem fazer um alongamento, que a gente tem visto aí nas aulas, né, nas nossas aulas diárias. Então, a gente tem que fazer o possível para que o nosso corpo ele consiga sustentar a gente bem aí para a vida. Então, a gente não tem como falar de sustentação do corpo sem falar da coluna vertebral, tá? Então, aqui a gente já falou as vértebras. Aqui tem um desenho da vértebra, né? Olha que legal, os buraquinhos. Gente, é perfeito quando a gente estuda a coluna vertebral. É tão perfeito e qualquer irregularidade ali, qualquer problema causa uma dor e a pessoa para de andar, né? Então, ao mesmo tempo que é uma coisa tão bem feita e tão forte, a gente consegue danificar, né? Como se fossem pecinhas de um computador. Então, por ali passam fiozinhos, passa a nossa medula, né? Tudo tão importante, tão sensível, mas muito bem protegido. Então, vamos aprender a proteger nossa coluna, fazer um alongamento, a tentar manter uma boa postura, que eu sei que tem hora que a gente senta, a gente dá amontoa, se larga, não liga, pega um peso sem pensar na postura, né? E isso tudo a gente vai ali levando para a vida os nossos erros. Então, se vocês estão tendo a oportunidade de estudar, entender a complexidade dessa coluna, né? E assim, olha quantas coisas que nós falamos para que ela serve, né? Equilíbrio, locomoção. Eu posso deixar de andar por causa de um erro? Posso sim, né? Posso deixar de conseguir ficar em pé porque ela é meu equilíbrio? Posso sim. Né? Posso ter dores de cabeça para o resto da vida por causa de alguma coisa pensando no pescoço? Posso, né? Posso arrastar meu pé porque algum nervo ali pressionou na coluna e não tenho mais aquele movimento? Posso. Então, gente, a única coisa que a gente preserva, que só depende da gente, é a nossa saúde. Então, vamos preservar a nossa coluna, que é um bem muito precioso. Então, se vocês conhecem com certeza alguém, né, quando a gente fala assim, meu pai, minha mãe, meu tio, minha irmã mora comigo, ou um amigo, então sempre a gente vai lembrar
de uma ou menos, ou de um monte, né? Ou da gente mesma, às vezes, com algum problema. Então, a gente tem maneiras de preservar. Vamos preservar uma boa postura, né? Fazer os alongamentos. Na escola, a gente sempre faz alguns alongamentos. Eu sempre falo para que cada um serve. Então, vamos preservar aí o nosso eixo central tão importante. Então, aqui estou citando de novo, né? Cervicais, 7, torácicas, 12, lombares, 5, as vértebras do sacro, 5, e a coxígea, que são o cóccix, são mais 4. Essas últimas, elas são fundidas, elas não têm essa pequena articulação, tá? Entre elas, é fundida mesmo, é um no outro, tá? A coluna vertebral é o eixo central do nosso corpo, ela garante a rigidez necessária para a sustentação do nosso organismo e também oferece flexibilidade necessária para que sejamos capazes de movimentar o nosso tronco, sendo essencial para a manutenção do nosso equilíbrio, postura e locomoção. De novo falando, equilíbrio e locomoção. Ela, portanto, oferece ali ela dá uma rigidez para dar a nossa sustentação, nosso equilíbrio, e em contrapartida, ela também oferece uma flexibilidade para que a gente seja capaz de movimentar o nosso corpo, o nosso tronco, né? Então, é perfeito, né? Quem pensou, quem programou aí o corpo humano, é maravilhoso de estudar, de tão perfeito, de tantos detalhes perfeitos tem. O problema de coluna, como hérnia de disco, bico de papagaio, hiperlordose, podem surgir na região cervical, lombar ou torácica da coluna, causando dor nas costas na região afetada, que em alguns casos pode irradiar para outros locais, como pernas, braços ou pescoço, como eu falei. Então, se eu tenho hérnia de disco, bico de papagaio, hiperlordose, lordose é uma curvatura natural da coluna. Hiper é quando ela está excessivamente, essa curvatura é mais excessiva, ela é além do normal. Então, isso causa dores, tá? Então, quando é na região cervical aqui do pescoço, eu posso ter dor no ombro, posso ter dor nos braços, posso ter dor nas mãos e até na cabeça, porque ela irradia essas dores, né? Ela tem nervos que saem dela e que seguem para outras regiões. Quando a gente fala da coluna lombar, né? Se eu tenho um bico de papagaio, uma hernia de disco ou a hiperlordose, né? Aqui é a hipercifose, embaixo é a hiperlordose. Então, se eu tenho alguma dessas irregularidades ali na lombar, então eu posso ter dores na perna, dores no joelho, dores nos pés, né? Então, muitas vezes, a dor não é proveniente exatamente do local onde ela está ali, onde está doendo, né? Pontual. Às vezes vem da coluna, do nervo que está pinçado na coluna e aquele prolongamento do nervo é que dói. A gente já falou isso nas aulas presenciais, né? Aqui no fundo tem um exercício que eu falo para vocês fazerem sempre, que é um alongamento muito simples. Simplesmente deitar, abraçar as duas pernas, ele é relaxante, mas ele tá ali alongando toda a sua musculatura paravertebral, ele é a musculatura que sustenta a coluna, tá liberando os espaços, né, que a gente fica muito em pé, pega muito peso, anda, corre o dia todo, e essas almofadinhas, elas vão prensando, elas vão ficando cansadas. Então, se a gente fizer esse alongamento, dando espaço para essas almofadinhas voltarem, né, aos seus estados naturais, essa cartilagem. Então, vamos dar espaço para os nervos ficarem ali sem serem prensados. É um exercício simples que a gente pode fazer todos os dias antes de acordar e antes de dormir para viver melhor com a coluna. Geralmente, os problemas de coluna surgem com o envelhecimento natural do corpo, mas também
podem ocorrer devido à má postura. Falei isso no começo. A gente pensa que é porque a pessoa foi desgastando os ossos, foi desgastando, e com a idade vieram os problemas, mas não é só isso. Não é só envelhecimento natural. A má postura, excesso de peso, falta de atividade física, a pessoa que é muito sedentária, elas alteram a coluna vertebral. Então, temos aí muitos jovens com problemas seríssimos de coluna vertebral, porque ficam só no celular, só no computador, só sentado, né? Então, a coluna já está com problemas. Vamos aprender os alongamentos simples para a gente dar essa qualidade de vida e para a gente mesmo, né? Escoliose é um desvio lateral da coluna em forma de C ou S. Então, vocês estão vendo lá. Tá vendo esse desvio não? Essa forma aqui, né? Aqui a coluna, né? A coluninha bonitinha. Aí a gente tem aqui o C, uma letra C, né? E ou S quando ela já tá, ela faz uma compensação. Então, a primeira ela entorta assim, aí para compensar, para ficar igual, ela acaba ficando um S, tá? Afeta jovens e adolescentes, como eu falei, gente. Sentado muito tempo na carteira, muito tempo no celular, muito sedentarismo. Então, tem alongamento simples que a gente faz na escola. Esse que eu trouxe para vocês, só de deitar e abraçar a perna, já vão aliviar muito algumas dores que vocês têm, tá? Então, aparecimento de sintomas podem ser percebidos ao longo do tempo e de acordo com a gravidade do desvio. Como um ombro mais alto que o outro, é uma das maneiras, né? A gente coloca descalço, a gente se coloca e solta os ombros. Geralmente o ombro vai estar mais alto que o outro. Aí a gente consegue ver a escoliose, que é esse desvio lateral da coluna, tá? Um quadril, né, mais alto que o outro, e até as pernas, a gente vê que tem uma perna mais comprida que a outra, né? Então, tudo isso vai, assim, deixando a gente assimétrico. Meu gatinho tá brincando ali com os ratos dele, com os ratinhos de brinquedo. A hipercifose, também conhecida como cifose ou corcunda. Então, imagina aqui o desenho, gente, eles estão todos iguais, porque eu vou trazer depois um vídeo para vocês, para especificar melhor. Aqui é a cifose, né, que a gente fala. Aqui a gente tem uma curvatura normal, né, uma curvatura normal. A gente vê que a coluna da gente tem uma curvatura e depois tem outra lombar. E quando ela está excessiva, que ela é muito, ela chama hipercifose. Então, é a corcunda que a gente, aqui nesse caso, né, da cervical, quando a gente fica corcunda. É uma curvatura muito acentuada, né? E isso faz também com que a gente mude essa inclinação, os ombros, os braços, a cabeça, e causa muita dor. A hipercifose, às vezes, a pessoa que tem os seios muito grandes, ela tem essa hipercifose, porque pesa muito, né? Por isso que existem cirurgias que vão diminuir esse peso para melhorar a coluna também. Então, a gente não consegue, né? Tem muita dificuldade de manter o corpo reto e dificuldade até para respirar, nesse caso aqui. E quando a gente tem a hiperlordose, né, que é aqui embaixo, uma curvatura muito acentuada para dentro, ao contrário, né, do que a gente... Então, é uma hiperlordose. Ela tem essa acentuada muito para dentro. Então, pode causar, então, uma dor, um desconforto no pescoço ou no fundo das costas, né? Porque depende de onde tiver ela, né? A hiperlordose é a curvatura que é muito acentuada para dentro. Então, se ela tiver na região lombar, ela vai causar muitas dores nas pernas, nas costas, aqui no final das costas, tá?
Temos aqui o bico de papagaio. O bico de papagaio, chamado cientificamente de osteofitose, é uma alteração que surge nas vértebras da coluna, em que ocorre a formação de novas estruturas ósseas na borda das vértebras, conhecida como osteófitos, e que apresentam a forma de um gancho semelhante ao bico do papagaio. Então, imagina a vértebrazinha, né, aquele desenho que a gente viu, e existe, nasce não, né, ali tem um osso que cresce, né? Cresce um biquinho ali. E aquele biquinho pequeno que cresce, que a gente chama de bico de papagaio, né? Mas são os osteófitos, eles apresentam, então, a forma de um gancho. E ele dá uma encostadinha nos nervos, que é o que causa muita dor, né, gente? Então, é uma alteração isso daí da coluna também. Temos a artrose na coluna, que é uma doença também conhecida como osteoartrite da coluna ou espondiloartrose. Então, é o desgaste da cartilagem. Como eu falei, existe aquela almofadinha entre as vértebras, essa cartilagem, esse gelzinho, né, que é para confortar a gente. Imagina isso desgastado. Imagina um osso encostando no outro, né, com menos articulação ali. Então, a coluna ela vai causar muitas dores aí por causa da artrose. Aí temos aqui também a osteoporose, que é uma doença que pode afetar a coluna também, tá? Mas ela também se encontra em outros ossos do corpo. Eles ficam mais fracos e mais frágeis devido à diminuição da massa óssea. Essa massa óssea, quando a pessoa faz, por exemplo, musculação, a musculatura estimula essa massa óssea a continuar acelerando o processo. Então, por isso que as pessoas, depois dos 40, elas são recomendadas fazer essa musculação para que esse músculo esteja sempre ali estimulando a produção dos ossos, né? A produção para que não tenha essa osteoporose, né? Que não diminua a massa óssea. Então, a capacidade do corpo de metabolizar e absorver o cálcio da alimentação, ela vai se diminuindo, que é esse mineral que é essencial para os ossos. Então, se a musculação ela estimula essa produção, então ela é sempre bem-vinda aqui para evitar osteoporose. E para prevenir os problemas em geral de todos esses que a gente falou, é importante então praticar exercícios que vocês viram para osteoporose, uma musculação, para alguns outros alongamentos, então sempre sob supervisão de profissionais que entendam para o seu problema ou para evitar algum problema, o que vai ser bom para cada um. Cada um precisa de um exercício específico. Fortalecer os abdominais é importante, porque é ele que dá sustentação para a coluna. Então, se o abdômen estiver sustentando a região, principalmente da lombar, evitam-se muitas dores também. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje sobre a coluna vertebral. É um apanhado bem geral. E depois, se vocês quiserem, peça aí no chat, nos comentários, que a gente fala sobre algum assunto específico, tá? Porque é um assunto muito extenso. Então, hoje foi um geralzão mesmo. Boa tarde.